Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor David Nascimento e vim conversar com vocês um pouco sobre o assunto referente à quarta semana de agosto, tá? Então, o assunto abordado na quarta semana de agosto foi sobre ecologia, na qual foi disponibilizado para vocês um PDF onde estava lá na plataforma do Enem na Rede e uma atividade composta por 3 questões. Se vocês bem visualizarem esse PDF, lá ele constava ao final do PDF 3 questões, tá? Então a gente vai fazer uma breve leitura dos principais conceitos de ecologia. Ao final a gente vai comentar as questões. Então vamos lá. O que seria a ecologia? A ecologia é a parte da biologia que vai estudar as interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Etimologicamente a palavra ecologia significa eco, vem lá do grego oikos, significa casa, ambiente, e logia, estudo, ou seja, vai ser a parte da biologia que vai estudar as interações entre os seres vivos e o meio, como bem falado anteriormente. Quando se fala de ecologia, é importante a gente ter noção de alguns conceitos chaves, porque se você não entender esses conceitos, você também não vai entender a ecologia. E quais seriam esses conceitos? Temos aqui espécie. O que seria a espécie? São conjuntos de indivíduos semelhantes em estrutura, funcionamento e bioquímica do corpo que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis, ou seja, originando filhos, proles férteis, capazes de se reproduzir e perpetuar aí a sua espécie. Um exemplo a gente tem o Homo sapiens, que são nós seres humanos. População. População são seres da mesma espécie que vivem numa área geográfica em um determinado período. Um exemplo a gente tem aqui grupos de elefantes da savana africana. Por exemplo, outro exemplo, 10.000 pessoas vivendo em cidade em 1992. Outro conceito é a comunidade. Tá? O que seria a comunidade? São formados por todos os organismos que vivem em uma área, ou seja, conjunto de populações de diversas espécies que habitam a mesma região num determinado período. Temos aqui outro conceito, ecossistema ou sistema ecológico. Conjunto formado pelo meio ambiente físico, ou seja, biotopo, e formado por fatores abióticos. Quando se fala de ecossistema, a gente deve lembrar que a palavra-chave que vai definir esse ecossistema é a interação. Professor, mas interação de quê? A interação entre os fatores abióticos e bióticos com os seres vivos. E professor, o que são os fatores bióticos e o que são os fatores abióticos? Basta lembrar, os fatores bióticos vão ser tudo que tem vida. Os animais, por exemplo, as plantas. Já os fatores abióticos vai ser a parte não viva do meio ambiente. Mas o que, professor? A temperatura, o clima, a água, por exemplo. Isso são exemplos de fatores abióticos. Dando continuidade, temos aqui produtores, são seres autotróficos, ou seja, aqueles seres que têm a capacidade de sintetizar seu próprio alimento. Na maior parte dos casos, as plantas, e também aqui entra aí as algas. Temos os consumidores, são organismos heterotróficos, ou seja, aqueles organismos que não têm a capacidade de sintetizar seu próprio alimento. Quase sempre animais que se alimentam de outros seres ou de partículas de materiais orgânicas. Temos também os decompositores, vão ser seres heterotróficos, na sua maioria bactérias e fungos, que decompõem complexas substâncias dos organismos, libertando substâncias simples que, lançadas no ambiente, podem ser assimiladas por produtores. Outros conceitos que a gente precisa entender é o conceito de habitat. O que significa o habitat? É um lugar específico onde uma espécie ela pode ser encontrada. Por exemplo, lá no Polo Sul, a gente encontra, por exemplo, o urso polar. Isso é um dos locais onde determinada espécie pode ser encontrada. Então, esse lugar específico é chamado de habitat. Outro exemplo
de conceito aí é o biotopo. O que seria esse biotopo? É a área física na qual determinada comunidade vive. Lembrem, aqui é a comunidade. Por exemplo, temos aqui o exemplo. O habitat das piranhas é água doce. Então aqui seria, a água doce seria o biotopo. Nicho ecológico é o papel que o ser vivo desempenha no ambiente onde ele vive. É um conjunto de atividades que a espécie desempenha em seu habitat, como de vida alimentar, reprodutivo e etc. Ou seja, é o modo de vida do indivíduo. Dando continuidade, temos aqui o ecótono. É a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. Na figura abaixo a gente pode analisar aqui, ó, ecossistema 1, ecossistema 2. Então, essa área de transição aqui, ó, entre os dois ecossistemas é denominada como ecótono. Tranquilo? Biosfera. A biosfera refere-se à região do planeta ocupada pelos seres vivos. Neste caso, toda vida, seja ela animal ou vegetal, ocorre numa faixa denominada biosfera, que inclui a superfície da Terra, os rios, os lagos, mares e oceanos e a parte da atmosfera. Terminamos aqui então a explanação dos principais conceitos. E aqui a gente, logo abaixo, temos as 3 questões do PDF. Então eu vou fazer aqui a leitura, posteriormente eu vou fazer o comentário sobre cada questão. A primeira questão é o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente é um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um filho. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Então, a enunciada da questão pede o seguinte: essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu habitat, B, biotipo, C, nível trófico, D, nicho ecológico ou E, potencial abiótico. E aí foi que vocês marcaram. Quem marcou o item D está correto. Porque a gente analisar aqui, ó, na questão, ele traz várias informações sobre o modo de vida do indivíduo, tá? A segunda questão: os impalas são antípodes. Segunda questão: os impalas são antílopes que apresentam grandes chifres em espiral. No macho, esse chifre pode atingir até 92 centímetros de comprimento. Quando se sentem ameaçados, eles fogem dando saltos que podem atingir até 10 metros de distância. A altura dos saltos também é impressionante, podendo alcançar até 3 metros. Esses animais conseguem alertar os outros do rebanho que existe perigo por perto através de emissão de sons. Ao ouvir alerta, todo o grupo sai em fuga. Ao descrever essas características do impala, estamos falando sobre A, cadeia alimentar do animal, B, habitat do animal, C, nicho ecológico do animal, D, a teia alimentar do animal ou E, a biomassa do animal. A gente poderia responder essa questão por eliminação. Até o momento aqui a gente não falou sobre cadeia alimentar, a gente não falou aqui de teia alimentar e nem falamos sobre biomassa. Ficaria entre o item B e o item C. Só que se a gente analisar bem a questão, ele também está trazendo informações sobre o modo de vida do indivíduo. Então, quem marcou aí o item C está correto. Terceira questão: um agricultor tinha uma plantação de 20 hectares de algodão. Uma seca muito grande ocasionou a morte de uma boa parte da população de algodoeiros. Logo em seguida, a plantação passou por um ataque dizimador de bicudos. Referida população de algodoeiros sofreu efeitos sucessivos de... Então, o que a gente precisa analisar é o seguinte: esses efeitos foram ocasionados pelo quê? Pela seca e pelo bicudos.
A seca seria o quê? Um fator abiótico ou biótico? Se você acha que seria um fator abiótico, está correto, porque a seca, a grosso modo, ela não tem vida, certo? Como a gente viu quando a gente falou sobre os fatores abióticos e bióticos, que eu dei esse exemplo. Já os bicudos vão ser pássaros. É fator abiótico ou fator biótico? Então, os bicudos são pássaros, eles têm vida, então são fatores bióticos. Então, analisando os itens, quem marcou o item D está correto. Um fator abiótico, a seca, e um fator biótico, os bicudos. Quinta questão. Defina os seguintes conceitos ecológicos. A espécie. Como bem conversado, a espécie vai ser um conjunto de indivíduos semelhantes que têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Quando fala semelhantes, anatomicamente, bioquimicamente, tá? B. População. População são conjuntos de indivíduos da mesma espécie encontrados em determinada área. C. Comunidade. Vai ser um conjunto de populações que são encontradas também em determinado área, determinado ambiente. Isso a grosso modo, né? Item D, ecossistema, vai ser o conjunto dessas interações dos seres vivos com o meio. O item E, o habitat, vai ser o local onde determinada espécie pode ser encontrada. F, biotopo, vai ser a área física onde determinada comunidade está inserida. E o item G, o nicho ecológico, vai ser o modo de vida do indivíduo, o que é que ele faz, a forma que ele se alimenta, você tem hábito noturno ou vespertino. E por último, a sexta questão. O conjunto do ambiente físico e dos organismos que nele vivem é conhecido como A. Biotopo, B. Ecossistema, C. Biomassa, D. Bioma e E. Comunidade. Quem marcou o item B, lembrando, o conjunto de ambiente físico e dos organismos que nele vivem é conhecido como. Lembrando aqui dessa interação, quem marcou o item B está correto. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.